Quando pensamos numa realidade persecutória em que se percebe uma força que persiste naquele caminho e tenta demover o outro, é uma realidade triste pela compunção que gera e pela realidade que desperta na ignorância que acontece nesse movimento. Um rapaz, ele foi usuário de droga e nessa realidade ele tinha pego o carro e foi ao encontro de um outro rapaz para assassiná-lo, relacionado à questão de dinheiro. Ele achou que esse rapaz estivesse envolvido e tinha decidido que daria cabo da vida desse rapaz e entrou no carro dele, foi até o endereço que o rapaz estaria e na impossibilidade de adentrar o local, ele ficou dentro do carro aguardando o rapaz sair para consumar seu intento infeliz. Nisso, ele ficou parado dentro do carro, aguardando executar aquela ação nefanda por 8 horas. Então, você imagina o que seria a pessoa ficar 8 horas arquitetando assassinar a outra, o comprometimento que a mente dela está naquela ação, a forma como ela já está obsessionada para fazer e consumar aquilo, que faz ela ficar como que clichêsando aquilo. Daí vira uma cena que ela vai reproduzindo e puxando para reproduzir de novo, pega e produz de novo, dá mais uma puxada e reproduz de novo, ad eterno, para que o ato possa sair, como ela desejaria. E a questão do dano perispiritual para esse rapaz, haja visto que ele sai do local que ele está com uma arma que ele providenciou, entra num veículo, vai até o endereço acordado que o outro rapaz está e fica aguardando um tempo quase infindo para executar uma manobra que vai causar dano a outra pessoa, que vai prejudicar outra pessoa e que vai acompanhá-lo e vai impactá-lo com um bumerangue, isso vira. Que é uma bola de neve que vai crescendo no consoante de algo sem solução. Daí que ele, ali naquele carro aguardando, acabou que houve uma interferência, impediu que ele consumasse o ato dele. Ele acabou pedindo ajuda, depois de um tempo, para se livrar do vício da droga. Entrou numa clínica onde foi internado por vontade própria. Não foi algo compulsório. Ele já estava aberto para se livrar daquele vício e pediu tratamento para sair daquela situação. E ficou 5 meses internado numa clínica desse Jair, recuperou e pôde seguir a vida dele. Casou, tem uma filha e a esposa ajudou ele, inclusive, a ser internado e fazer esse tratamento que ele precisava. E pôde seguir a vida dele.
Essa situação mostra como que a paralisia num pensamento infeliz prejudica a marcha da consciência, do despertar e do dever da pessoa. Então, se eu opto parar num pensamento infeliz, numa ação desdita, que vai causar lesão a outrem, que vai gerar infortúnio na vida do outro, que vai gerar uma situação que vai complicar a situação do outro, que vai causar sofrimento na vida do outro. Como que pôr num tropeço o outro cair, numa cilada, num infortúnio, numa armadilha, numa mina de terra, que o outro tropeça naquilo e explode sob aquela ação. Isso se torna um clichê para mim, em que a minha mente vai rodando em torno daquilo, aprofundando naquela situação infeliz, com a consequente desordem e disruptura do meu perispírito. De acordo com o grau que se alcança, a situação que isso chega, eu vou perdendo a forma do meu perispírito, vai se alterando. E pode, inclusive, se tornar a forma de um lobo, de um cachorro, chegando ao ponto de se tornar, inclusive, um regresso, que é o ovoide, em que eu perco a forma do meu perispírito, eu regrido nessa forma, fico como que num cesto, num ovoide, aguardando em Sancha para recomeçar. Daí a gravidade de quando eu opto por uma energia desse tipo. Quando eu me permito demorar arquitetando uma situação de dolo, de agressão, de trapaça, e ficar usando minha inteligência, a minha capacidade de pensar e de analisar para arquitetar isso e fermentando, dando curso à proliferação desse tipo de larva mental. Isso compromete a parte moral, a minha vibração, a minha energia, a minha harmonia. E vai virando um clichê que vai indefinido. Onde, se eu não paro essa situação e coloco uma vibração do bem no meio disso, e freio esse desequilíbrio que eu estou trazendo, isso sai do meu controle, eu vou enfraquecendo vontade, vou enfraquecendo decisão e vou sendo levada pelo vento. Porque alguém vendo que eu estou nessa fragilidade, nessa vulnerabilidade e desajuste mental, ela vai, se desejar, me usar para algo negativo. Daí que, no primeiro sinal de alerta, de que eu me demoro numa situação, se eu preciso frenar isso e buscar a força do Cristo, buscar a prece para diluir essa energia que vem da minha imperfeição, da dificuldade que eu ainda trago, do trauma que ainda está em mim, de ação pregressa que cristalizou.
com seus fermentos. Que divisor disso. Daí a urgência de estar atenta para essa situação, haja visto que em caso de fascinação, a pessoa perde a noção do que ela está pensando e fazendo, e já é um marionete na mão do outro. E daí é uma condição que ela é levada porque a vontade que ela tinha que ter fortalecido diluiu. E ela acaba perdendo a condição dessa reação e sem a capacidade de perceber a real condição que ela está. Por isso, a urgência de enfrentar esse quadro e de estar atento, porque aí a pessoa faz absurdo sem perceber, como ficar 8 horas parado dentro de um carro esperando a ensancha de atirar numa pessoa. Ela faz loucura que ela mesma não vê. Fica defeso para ela a percepção da gravidade do que ela está pensando, do que ela está fazendo, do que ela está arquitetando, o perigo para ela. E ela se torna indiferente a esse risco, por ter se permitido cair nessa condição de anormalidade e de infelicidade. Por isso Cristo já asseverava: vigie e ora. Porque o pensamento sombrio, ele infiltra por um insignificante descuido e vai arrastando a pessoa para o ridículo, o perigo, o devaneio, a alucinação e a loucura.